Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Ontem, na festa de São Tomé, em meio a tudo aquilo a que ele é estigmatizado como o homem da incredulidade, e não poucas vezes, de fato, nós o estigmatizamos no sentido mais indigno e pejorativo do termo, porque subtraímos que o fato que Tomé não era um homem acrítico. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas situações são acolhidas, sobretudo no campo da fé, de maneira cega, sem filtro, sem racionalidade, sem acriticidade. E não poucas vezes nos deixamos dominar e levar por tudo o que dizem. Mas, em meio a todo esse contexto, que não poucas vezes, e às vezes nós mesmos, o queremos transformá-lo simplesmente no incrédulo, para que possamos justificar todas as incredulidades que estão ao nosso derredor. Inclusive, é muito fácil apontarmos o dedo para o irmão e dizer: você não recebeu essa graça porque você é um incrédulo, você não crê, você não tem fé, você não acredita. É muito cômodo pegarmos aquele momento de incredulidade de Tomé para chancelar algumas situações que estão ao nosso derredor. Mas nos esquecemos da grande profissão de fé que vem daquele episódio. Meu Senhor e meu Deus. Não esqueçamos que também esta expressão, meu Senhor e meu Deus, era uma catequese para a igreja da primeira hora, para os cristãos da primeira hora, que tinham dúvidas a respeito do Cristo crucificado. Isto era um fato. O Cristo crucificado pelos romanos, tudo certinho, tudo em ordem, tudo tranquilo. É fácil de crer, de aceitar, de acolher esta verdade. Agora, sobretudo alguém que foi para a cruz, ter ressuscitado, e um dos seus discípulos viu as chagas, viu as marcas e o proclama meu Senhor e meu Deus, isto já é outra situação. Então não foi fácil para a igreja da primeira hora dizer que Jesus Cristo era o Quírios, Senhor e Deus, Deus e Senhor. Isto foi extremamente desafiador. E hoje encontramos-nos diante da vocação de Mateus. Ele que muito tinha a falar de si mesmo, porque estamos no Evangelho de Mateus 9, do 9 ao 13, ele pouco fala a respeito dele. Não esqueçamos que o centro de interesse de Mateus está no imperativo de Jesus, segue-me. Ou seja, o chamado feito por Jesus tem o mesmo efeito, o mesmo peso e o mesmo tom que Yahvé usara no Antigo Testamento.
O imperativo é o mesmo. Foi o mesmo usado para Abraão e para tantos outros. Ou seja, aquele chamado, aquele imperativo, segue-me, como foi dito a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, era indiscutível e era irrecusável. Esta peça, esta narrativa está sendo escrita por volta do ano 85, se não mais. Mateus, ele quer dizer para aquela comunidade que ele foi chamado por Deus, que o ressuscitado, que Tomé o chama de meu Senhor e meu Deus, foi ele quem o chamou na alfândega e disse, segue-me. Então é preciso que acolhamos nesta informação, porque não poucas vezes a dúvida daquela primeira comunidade também é a nossa. Ela paira no nosso coração. Ponto. O convite feito a Mateus foi um convite feito por Deus, que tinha o mesmo peso, que tinha a mesma envergadura, que tinha o mesmo tom daqueles chamados, daquelas vocações no Antigo Testamento. Não esqueçamos que tudo se dá. O pano de fundo que Mateus, ele está fazendo uma catequese, ele está falando sobre a conversão, ele está falando sobre a reconciliação. Deus nos reconcilia. Ele é o grande protagonista da reconciliação. E tudo se dá porque Jesus convida a segui-lo um homem que provém do círculo dos publicanos, ou seja, um homem do círculo daqueles que eram odiados e desprezados pelos fariseus religiosos. Outro ponto sério, importante. Os publicanos eram odiados e desprezados por quem? Por mim, por você, por muitos de nós que nos dizemos religiosos, que rezamos para Nossa Senhora, que somos devotos dos parentes, dos amigos de Jesus Cristo, mas ainda o nosso coração está distante de Jesus Cristo. Não amamos. Como podemos ser cristãos? Queridos, isto é muito sério. Isto é muito sério. Aquele não é da minha igreja. Aquele faz isto, aquilo outro, e a gente despreza. A gente ridiculariza. Odiamos. Estamos no tempo comum. É o nosso tempo, é um tempo de reavaliarmos a nossa relação com Jesus Cristo, o nosso discipulado, o nosso crer em Deus. E para quem queria ser justo, era indiscutível a separação dos pecadores. Todavia, a resposta de Jesus Cristo ela ultrapassa as convenções, os critérios.
os imperativos religiosos estabelecidos. Como pode? Como pode uma situação como esta que estamos presenciando? E a situação ficou ainda pior. O escândalo daqueles fariseus aumentou quando Jesus não afasta Mateus dos seus colegas. E além disso, ousa sentar-se à mesa com numerosos publicanos e outros pecadores. Repito-me, por volta do ano 80, 85, Mateus está falando para uma comunidade que enfrentava problemas com os pecadores, que tinha a mesma mentalidade daqueles do tempo de Jesus Cristo, que tinham dificuldades em crer no perdão, em crer na reconciliação, em crer na acolhida, em crer na empatia. A mentalidade daqueles mestres da lei estava sendo predominante na vida dos cristãos e não a posição de Jesus Cristo. A pergunta dos fariseus traduzia o escândalo e o descrédito que as más companhias suscitam. São pontos a serem considerados e ponderados, mas não esqueçamos que a resposta de Jesus foi e é desconcertante. Por quê? Porque ele quer libertar, ele quer perdoar. E ele não considera o pecador como inimigo. Ele quer reintegrá-lo à comunidade dos homens e à amizade de Deus. Pensemos, reflitamos. Propositalmente, não falei sobre a primeira leitura, que hoje fala sobre a morte de Sara e o casamento de Isaac. Vou tentar falar amanhã um pouco sobre Sara. Porque na tipologia ela é um tipo de Maria Santíssima, porém, não esqueçamos, ela tem, como todos os demais, um tipo, uma dimensão imperfeita. E eu não vou deixar Sara morrer assim tranquila, sossegada, porque tem alguma coisa que precisamos falar a esse respeito. Por esse motivo, estou falando um pouquinho sobre o evangelho de hoje, mas amanhã, provavelmente, devo falar um pouco sobre a atitude de Sara, a mesquinhez de Sara, a sua conduta negativa para o tecido social, para o contexto social, para a nossa sociedade, que vive momentos trágicos de violência e não poucas vezes por causa e em função da nossa mesquinhez. Mas hoje, sigamos o exemplo de Mateus. Levantemo-nos das nossas coletorias, levantemo-nos dos serviços sujos, desonestos. O ódio
estabelecido contra os publicanos não era bem em função do imposto. Claro, era uma carga tributária horrível, abusiva. As pessoas não estavam rebelando-se por causa de um imposto justo que cabe a todos nós, mas além do abuso, do tributo abusivo, ainda tinha o abuso paralelo imposto pelos cobradores de impostos, que enriqueciam, que usavam o aparato do Estado, do Império, para humilhar, para cobrar além, para se darem bem na vida. O convite feito a Levi é o mesmo que ele faz para nós. Levantemo-nos hoje dos serviços sujos, como aqueles lá da cidade de Gadara, que reclamaram, não viram o milagre de Jesus na vida daquele homem que agora estava liberto, mas o prejuízo que Jesus dera aos porcos. Jesus chama-nos para que deixemos aquilo que não condiz com a nossa vida cristã. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.